Olá, meus amores, a paz do Senhor Jesus. Eu escutei de uma líder minha que eu tenho muito respeito, que é a pastora Leonor, da Central da Igreja do Nazareno, de Americana. Ela foi pastora, ela ainda é pastora minha. Eu considero ela como pastora porque ela sou apaixonada por ela. E ela é uma mulher de Deus. Eu quero honrá-la nesse momento. E ela sempre manda um zap pra mim, assim, da hora que ela tem um tempinho, ela manda um zap. E ela disse essa semana pra mim, assim: não pare com seus vídeos. Eles têm sido uma bênção. Isso me motivou. Porque às vezes a gente fica desmotivada, né? A gente se desmotiva. Nós somos seres humanos, né? A gente se desmotiva. Mas eu quero passar pra você, dentro dessa fortaleza que ela me trouxe, dessa força que ela trouxe para mim, Romanos 11:34, que diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Você já parou para pensar? Jesus tem um conselheiro? Jesus deixa cair uma bomba entre os discípulos. A Bíblia diz que desde o momento que Jesus ele começa a explicar o seu plano aos discípulos, que é necessário que ele vá para Jerusalém, que é necessário que ele sofra a morte de cruz, é necessário que os líderes religiosos, os chefes, os sacerdotes, os mestres da lei, né? É necessário que ele fosse morto, era necessário que ele ressuscitasse no terceiro dia. Tá lá em Mateus 16:21, se você ler, tá escrito lá. Você consegue imaginar o choque dos discípulos pensando assim, ó, o seu mestre falando para você: escute, eu vou morrer e ressuscitar o terceiro dia. É um choque, né? Olha para os detalhes desse versículo. Jesus havia mencionado essas coisas antes, mas agora deixou bem claro e em detalhes. Na língua original, a palavra que Jesus usou para isso foi a palavra morto. Eu serei morto. E uma morte violenta. Imagina a cabeça dos discípulos, o que eles devem ter pensado, o que eles devem ter imaginado. O Senhor estava falando para ele, o mestre deles estavam falando para eles. Ser morto? Como isso poderia, para um mestre da palavra que curava, que libertava, que fazia parte de milagres, que ressuscitava mortos, seria morto, né? Mas esse era o plano. E o plano não podia ser mudado. A Bíblia nos diz aqui, ó: então Pedro, chamando à parte, começou a repreender Jesus, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Está lá no versículo 22. Mas Jesus retrucou e disse: para trás, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e para todos. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Está no versículo 23. Pedro estava tentando dar conselhos a Deus. Ai, Pedrão, querendo aconselhar o Senhor que a cruz não era necessária, que ele não precisava morrer, mas existia um plano a ser executado. Você já fez isso? Eu já fiz isso. Eu já tentei dar conselho para Deus. Muitas vezes. Em muitas ocasiões, eu tenho certeza que você também. Nós informamos a Deus de nossos planos, nós criamos os nossos planos, projetamos os nossos planos para esta terra e em seguida nós pedimos para Deus abençoar.
Ou seja, nós não pedimos para Ele qual é o plano que Ele tem sobre nós. Nós falamos dos nossos sonhos, dos nossos planos. E depois a gente pede para Deus abençoar. Há ditado popular por aí, acho até engraçado isso, porque a gente usa muito isso para um outro contexto. Há um ditado popular que diz que você não pode impedir um pássaro de voar. Então você não pode impedir o pássaro de voar na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer o ninho sobre sobre a sua cabeça, sobre os seus cabelos. Isso você pode impedir. Mas nós não paramos para pensar de bater na porta da nossa imaginação, de convidar o Senhor para os nossos planos, de fazer Ele ser o nosso hóspede. A gente cria um plano e quer que o Senhor abençoe. E esse não é o plano de Deus para a terra. Pedro, ele aprende nessa passagem que há coisas que pensamos, mas que não é necessário falar. Tem coisas que você está pensando e você está falando. Fica de boca fechada. Pare de dar conselhos para Deus, dar conselhos para os seus líderes. Pare, vai orar. Vai conversar com o Senhor, vai ver quais os planos que o Senhor tem. E muitos têm errado nisso. Pedro foi dar conselho para o Senhor. Não, Senhor, o Senhor não pode morrer na cruz. Dessa forma, não, jamais. Mas Satanás estava usando Pedro para olhar para as coisas do mundo e não as coisas espirituais. Eu gosto muito de uma passagem que diz assim: quem tem olhos espirituais, vê as coisas espirituais. Quem tem olhos carnais, vê as coisas carnais. Beijo no seu coração. Para de dar conselho para Deus. Execute os planos dele sobre a sua vida, não os seus. Não peça que Ele abençoe os seus planos. Peça que os planos dele sejam executados sobre a sua vida. Essa é a minha palavra para você. Beijo.